Meus queridos irmãos, nós ouviremos agora a mensagem da Palavra de Deus. Já louvamos a Deus, já ouvimos outros louvarem, e a presença do Senhor está aqui nessa noite, amém? Então nós vamos ouvir a mensagem da Palavra do Senhor pelo evangelista Natanael Balé. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar o Senhor por esta grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Agradecer a Deus por este momento abençoado. Também externar minha gratidão ao anjo da igreja, nosso amado pastor, agradecer pela confiança. Quero parabenizar a irmã Judite, suas companheiras, todas as irmãs, por mais um congresso de mulheres, e deixo Salmo 126, versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Parabéns, irmã Judite, Deus abençoe. Eu quero ler Provérbios capítulo 31, versículo 25. Provérbios capítulo 31, versículo 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Amém? A mulher cristã revestida para frutificar. Frutificar é brotar, é produzir. Frutificar faz referência às obras ou ações que são expressas internamente, visivelmente, no caráter. São externadas, estas obras, este frutificar é externado no caráter da serva de Deus, do servo de Deus. A mulher cristã frutificando como esposa, como mãe e como serva de Deus. E pedi a Deus uma palavra, e procurei na Bíblia um personagem bíblico para se encaixar aqui neste tema, e me veio ao coração a mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. Então, a mulher revestida para frutificar como esposa no lar, ela é o privilégio do seu marido. Como está no versículo 10, diz que o valor desta mulher que frutifica como esposa, frutifica para Deus, para a glória de Deus, o seu valor excede o de rubins. Versículo 10 de Provérbios 31 nos diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubins. Ela é o privilégio do seu marido. Em outra versão, este versículo diz: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso do que o ouro e pedras preciosas. No lar, além dela ser o privilégio do seu marido,
ela também é a segurança do marido. Versículo 11 nos diz que o coração do seu marido está nela confiado. E o sentido aqui da palavra confiado é correr em busca de refúgio, estar seguro, confiante, protegido, sem temor. Então, o esposo da mulher que frutifica para Deus, para a glória de Deus, ele vive em paz, o seu coração vive em paz. Ela é um refúgio para ele. Esse é um sentido aqui da palavra confiado. Também esta mulher, ela é o bem-estar do seu marido. Observe os frutos que ela está dando no lar. Ela é o bem-estar do seu marido. No versículo 12, nos diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela trabalha, ela procura agradar o esposo, fazendo o que é melhor a ele. Claro, sem vender, sem negociar os seus princípios, sua comunhão com Deus. Ela procura agradar-lhe, fazendo o que é melhor a ele, sendo generosa com ele, fazendo-o prosperar, conduzindo-o a uma vida de contentamento. Quem pode dizer amém? Amém. Ela faz bem todos os dias. Faço minhas palavras de um servo de Deus que disse: eu não estou preocupado que as pessoas me amem, eu estou preocupado em amá-las. E a mulher virtuosa, a mulher cristã, que está revestida, que produz fruto para a glória de Deus, no lar, ela faz bem ao esposo todos os dias da sua vida, porque Deus está nela, o Espírito Santo está nela, ela tem a palavra de Deus. Observe o que esta mulher faz também, o que ela é também. Ela é o louvor do seu marido. Provérbios 31, 29. O texto diz: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Qual a mulher que não gostaria de ouvir esta palavra do esposo? Este elogio. Ele disse a ela que ela era superior às demais. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Glória a Deus. Ela tem a confiança e o respeito do marido. Versículo 11 do capítulo 31. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela tem a confiança do esposo. O esposo confia nela. Ela não esconde nada, ela não usa de infidelidade nas coisas pequenas, que às vezes alguém pensa que não é nada, mas Deus olha também. Quem entende o que eu estou falando? Glória a Deus. Ela tem a admiração e o reconhecimento do marido. No mesmo versículo 29, ele admira ela, ele reconhece o testemunho dela no lar. Na expressão, mas tu a todas és superior. Eu falei que ela tem a confiança e o respeito do marido, e agora o reconhecimento e a admiração do marido. Ela ganha o seu esposo, se ele não for um crente em Jesus ainda, mas ela ganha com o testemunho, ele sem palavras. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, o texto diz que a esposa ganha o esposo que não é convertido sem palavras, com testemunho. Glória a Deus. Então, preciso ir adiante por causa da hora.
A mulher revestida para frutificar como mãe. Ela tem uma missão dada por Deus como mãe. Como mãe, ela é trabalhadora, como esta mulher aqui do capítulo 31, no versículo 13, nos diz: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela não come o pão da preguiça, ela não é preguiçosa. Sua casa é limpa, é arrumada. Ela cuida das coisas no lar. Ela é trabalhadora. Glória a Deus. E ela trabalha de boa vontade. Ela não se sente uma escrava. Ela tem uma missão a cumprir. Deus a chamou para ser rainha do lar. E ela faz para agradar a Deus em primeiro lugar, ao esposo e aos filhos. Ela também, ela é boa administradora. No versículo 16, nos diz: examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela sabe administrar. A mulher sabe exatamente como prosperar e como administrar de forma correta tudo que tem. E nessa boa administração, a família é abençoada, o esposo é abençoado. Ela sabe administrar. Ela não sofre da síndrome, como hoje virou uma doença, e as pessoas estão sendo tratadas. Esse consumismo desenfreado que dominou o coração, a vida de muitas pessoas, e tudo que vê quer comprar, às vezes sem precisar. Não vai usar naquele momento, não está precisando, mas compra. Mas a mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela não é dominada por isto. Ela sabe administrar bem. Ela tem uma missão a cumprir, e aquela missão é para a glória de Deus. É para a edificação do seu lar. A obra de Deus começa na nossa casa. É a nossa família. Ela também, ela governa bem a sua casa. No versículo 27, diz: olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Ainda o versículo 15, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela governa bem a sua casa, ela tapa as brechas, ela cuida não só da parte material, mas também da parte espiritual. Ela é uma excelente mãe. Versículo 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo. Aí no versículo 29, como li há pouco, ela cuida dos seus filhos. Ela sabe que os seus filhos são herança do Senhor. Lembro de um dia quando eu, em uma conversa com Deus, permita falar assim, perguntando a Ele por que Ele não abria a porta de emprego e como as minhas filhas, como elas o que seria do seu futuro comigo, se eu não trabalhava, se as portas estavam fechadas. Então Deus perguntou: mas elas são minhas ou são tuas? Então eu cuido delas. Os nossos filhos são herança do Senhor. E a mãe que a serva de Deus, ela sabe que os filhos são herança do Senhor. E ela cuida da herança do Senhor, ela cria para o Senhor. Ela inculca na mente deles a lei do Senhor, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Jó, ele todos os dias fazia sacrifício pelos filhos. Ele deixou um exemplo. É claro que nós não sabemos o nome
assim, muito sobre a esposa de Jó, mas é claro que ela também ajudava, que ela estava ali ao lado, ela motivava. Ela é uma boa educadora, uma mãe educadora. Versículo 26 nos diz que ela abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Os filhos aprendem lições preciosas em casa com ela. Ela fala da lei do Senhor, ela fala de Deus para os seus filhos. Nós encontramos no livro de Juízes, uma geração não conheceu o Senhor porque faltou alguém para falar aquela geração a respeito de Deus, sobre Deus. Eu conheci o Senhor através dos meus pais, da minha mãe. Quantas vezes vi ela chorando, orando, falando em língua, lendo a Bíblia. Quantas vezes ela contou histórias da Bíblia para mim, meus irmãos. Aprendi com ela a amar a Deus, amar a palavra de Deus, respeitar as autoridades da igreja, ser um dizimista fiel na casa de Deus, amar a igreja. Então, esta mulher, ela abria a boca com sabedoria na sua casa. E permita dizer uma coisa. Ela não era profeta só na rua, nem na congregação. Ela também era em casa. Os seus filhos ouviam algo de Deus através da sua boca. E claro, e assim deve ser a mulher cristã. O esposo dela espera uma palavra de Deus da boca dela, os filhos dela. Deus fez promessa a mim e aos meus irmãos usando a minha mãe. E nós passamos a amar a palavra de Deus e ler e meditar vendo o seu exemplo. Ela é afetuosa. Versículo 28. Nós podemos ver os filhos desta mulher chamam-na de bem-aventurada. Eles estão retribuindo o afeto recebido, o carinho, o amor da sua mãe. Eles não precisaram buscar na rua afeto em ninguém. Eles não cresceram com carências, porque em casa eles tinham tudo o que precisava. A mãe deu a ele o devido afeto, carinho, amor que eles necessitavam. Ela também, ela é empreendedora. O versículo 24 nos diz que ela fazia panos de linho fino. Faz pano de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Ela era uma mulher que também sabia vender e comprar, negociar, trazer algo para o lar. Mas observe também, ela como serva de Deus, a mulher cristã como serva de Deus, ela tem por dever ser casta, pura. Paulo falou em Tito capítulo 2, versículo 5, que as mulheres deveriam ser puras, castas, santas. E Jesus disse em Mateus 5 e 8 que bem-aventurado os limpos de coração, os puros, porque eles verão a Deus. A santidade, a pureza na vida da mulher cristã, de todos nós, é uma necessidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito que nós devemos ser santos em toda a maneira de viver. Também ela deve dar bom testemunho. Do versículo 29 de Provérbios 31,
Olha o testemunho que o esposo dá dela, que os filhos. O maior exemplo que ela dá é dentro do lar. Deus é glorificado na vida dela dentro do lar. Ela é esposa, ela é mãe, mas ela é serva de Deus. E os filhos, o esposo vê nela Cristo. Percebe que ela tem a graça e a unção do Espírito Santo, que ela tem comunhão com Deus, que ela fala com Deus, e Deus fala com ela. Aleluia. Ela dá bom testemunho. Quando ela canta, prega na congregação, o esposo e os filhos estão sentados assim nos bancos. Eles não estão dizendo: vamos trazer a nossa roupa, a nossa bagagem para a igreja. Vamos nos mudar para o templo, porque ela é diferente aqui. Eles não dizem. Pelo contrário, eles dizem o que ela é aí, ela é em casa e é na rua também. Ela dá bom testemunho. Ela é temente a Deus. E o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. Não dá para ser um sábio sem temer a Deus. A Bíblia diz que os milagres aconteceram na igreja primitiva. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, o texto diz: e em cada alma havia temor, medo de pecar contra Deus, medo de ferir a sua santidade, de perder a comunhão com o Senhor. A comunhão com Deus é o maior bem que nós temos. O dinheiro não compra, nada compra. Ela é temente a Deus. Também ela é, diga comigo, visionária. Visionária. Foi a palavra que me deixou assim intrigado, permita dizer, foi esta aqui do versículo 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do futuro. O futuro, ele é o maior gigante para todos os seres humanos, em todas as épocas, em qualquer lugar. Todas as pessoas vivem preocupadas com o futuro, porque não sabe se vai alcançar, não sabe se vai chegar lá. Mas esta mulher, ela ria do futuro. Ela não olhava para o futuro com tristeza. Ela não ficava roendo suas unhas, ansiosa como Marta, quando pensava no futuro. Ela se alegrava em Deus. Ela dava boas gargalhadas quando pensava no futuro. E me veio a interrogação: por que aquela mulher, ela se alegrava quando pensava no futuro? Então me veio algumas respostas. Ela ria-se do futuro por causa das boas e acertadas escolhas que ela estava fazendo, fez naquele momento, fazia. A nossa vida é feita de escolhas. Para chegarmos aqui esta noite, nós fizemos escolhas. A roupa, o perfume, o caminho e outras escolhas. Existem escolhas que refletem por toda a vida, tanto para nos alegrar como para nos entristecer. Ela sabia fazer escolha, ela escolheu bem, ela acertou nas suas escolhas. A segunda coisa que fez aquela mulher rir do futuro foi a boa semeadura que ela estava semeando. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não dá para colher
maçã, se semeou limão. Não dá para colher uva, se semeou pimenta. A lei da semeadura, ela é fiel e ela é irrevogável. E a Bíblia diz que Deus pede conta do que passou. Quando ela olhava para as suas escolhas e para a sua semeadura, ela sabia o que iria colher. E existe semente que semeamos que nós não vamos colher, outros vão colher. E Paulo falou na carta aos Coríntios. O que é que estamos semeando? Amanhã os nossos filhos vão colher, os nossos netos, os nossos descendentes. Então esta mulher, ela se alegrava quando olhava para as escolhas que ela estava fazendo e para a sua semeadura. Ela ria do futuro por causa da sua visão. Eu não estou falando de vista. Alguém disse que a vista é a inimiga da visão. A vista é a capacidade de ver, é a faculdade dos olhos, é a percepção do mundo exterior. A vista é considerada um dos 5 sentidos que permite a um ser humano ter a percepção do mundo. A vista nos prende ao presente. A vista lida com aquilo que é. A vista pode lhe dar uma visão real das coisas e pode nos dar uma visão distorcida. Lembra de Jeremias? Que vê Jeremias? Uma vara de amendoeira. Aviste bem, é uma vara de amendoeira. Mas aquele homem de Marcos capítulo 8, versículo 24, Jesus perguntou a ele: você está vendo? Está vendo bem? Eu estou vendo os homens como árvore. Não estava vendo bem. A visão dele não estava bem. A vista é assim. A vista é limitada ao presente. Ela nos prende ao agora. Mas a visão é a função da mente. A visão é a capacidade de ver o invisível. Você pode estar se perguntando o que é a visão. O que é isso? A visão é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. A visão é a capacidade de ver o invisível. A visão é o propósito em imagem. E é bíblico, é. Gênesis 37, versículos 5 a 9. José, adolescente, jovem, na casa do seu pai, teve um sonho. 11 molhos, se curvando perante o seu molho. 11 estrelas, o sol e a lua. José, ele viu aquela imagem. Era o propósito real de Deus na vida daquele jovem, daquele homem. Era o que Deus queria para a sua vida. Deus cumpriu aquela palavra falada, mostrada a José em sonho. Aquela mulher, ela ria do futuro porque ela tinha visão. A visão é o propósito em imagem. A visão é a capacidade de ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. Eu sei que Deus já mostrou algo a muitos que estão aqui, que já aconteceu, que era impossível. Era impossível para você, mas aconteceu. E existem outras coisas que Ele mostrou que ainda vão acontecer. Os seus olhos já espirituais, sua fé já viu. Então a visão, a fé, ela é a capacidade de ver o invisível, de ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. Por isso a Bíblia nos diz que nós não devemos viver por vista, mas por fé.
A visão é um dos maiores dons que Deus nos deu. É algo indispensável no nosso relacionamento com Deus. Hebreus 11:6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A visão é maior do que o futuro, porque ela não está ligada ao futuro, ela está ligada a Deus. A fé, ela é maior do que o futuro. Ela é maior do que o nosso tempo. O nosso tempo é passado, presente e futuro. A fé, ela é muito maior, porque ela vem de Deus. Ela foi um presente dado por Deus a nós. E a fé está ligada a Deus. Deus é o Pai da eternidade. Não teve começo nem terá fim. Imedível, insondável. Ninguém foi o professor de Deus. Ninguém deu a Deus para que Deus o retribuísse. Ninguém pode sondar a sua mente. Só o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, Paulo disse. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e não-las revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Só sonda a mente de Deus, o próprio Deus. Então a fé, ela é maior do que o nosso tempo. Ela está apegada a Deus. E ela é uma bênção, foi uma bênção de Deus enviada a nós. E Jesus disse em Marcos 11:22, tende fé em Deus. E o sentido ali, tenha a fé que está em Deus. Jesus disse aos discípulos, tende fé em Deus. Creia como Deus crê e veja como Deus vê. E Deus vê as coisas terminadas, acabadas e feitas antes delas começarem a serem feitas. Isaías 46, versículo 10, o Senhor disse que anuncia o fim desde o princípio e as coisas que ainda não sucederam. Antes de começar, Deus diz como vai terminar. Ele já sabe como vai terminar. Eu não estou falando de predestinação fatalista, estou falando de presciência de Deus. A visão, a fé, ela abraça o que poderia ser. Ela nos prende ao futuro. E eu cito Gênesis 15, versículos 5 e 6. E Romanos 4, 17 a 22. Deus disse a Abraão, ele perdeu o sono à noite. E o Senhor disse, venha para a minha tenda, saia da sua e venha para a minha. Olhe para os céus, conte as estrelas. Assim será a sua descendência. O homem era idoso, não tinha um filho, sua esposa era idosa, estéril, não podia gerar. Mas Deus disse a ele, conte, você vai ser pai de uma nação. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E Paulo disse, falando de Abraão, em Romanos 4, 17 a 22, Paulo disse que ele creu naquele que vivifica os mortos e chama a existência aquilo que não existe. Não existe para nós, não existe para quem está vendo, mas para Deus existe, já está lá. Paulo disse assim, no versículo já 18, o qual em esperança, creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer.
pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, conte as estrelas. E ele naquela noite, a sua fé alcançou. Ele viu uma nação. Ele creu em Deus. A fé de Abraão prendeu ele ao propósito de Deus. Ele não atentou para o ventre de Sara já amortecido, nem para a sua idade, nem para as circunstâncias ao seu redor. Ele olhou para Deus, ele creu em Deus. E ele não, é claro que ele não sabia como iria acontecer, nem o tempo, mas Deus falou e Deus cumpriu com a sua palavra. Coube a Abraão esperar e cabe a nós também. Não sabemos como vai acontecer, nem quando, mas como e quando é com Deus. Mas vai acontecer. Para a glória de Deus. A visão protege o crente de apenas enxergar. A visão desafia o futuro. Não interprete a visão com a revelação que alguns têm. Visão aqui é fé, é isso que eu quero dizer. Ela nos protege de simplesmente enxergar. Nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. E essa fé nos capacita a ver o futuro. A mulher, quando olhava para o futuro, ela se alegrava, ela sorria. Ela não tinha medo do futuro. E hoje, Jesus lhe trouxe aqui para dizer a você, porque você está preocupado com o futuro? Porque você está preocupada com o amanhã? Tem gente aqui hoje se comportando como Marta, junto de Jesus, Jesus dentro da casa da vida dele e dela, mas está assim, preocupado, afadigado com muitas coisas, e Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Faz o que Maria fez, fica aqui nos meus pés, deixa essas coisas para depois, vem aprender comigo. Vem me ouvir, eu quero falar, eu quero tocar no teu coração com a minha palavra. Te alimenta de mim. Eu sei que esta palavra, ela tem o endereço certo. O Senhor me alimentou com ela e Ele está alimentando a sua igreja hoje aqui. Como serva de Deus, é necessário a senhora ver o futuro. Os seus filhos esperam que a senhora fale do futuro deles. O seu esposo espera que a senhora diga algo que vai acontecer, mas algo de Deus. Algo que Deus falou e que Deus mostrou. Porque há muitas e muitos por aí dizendo: foi Deus que mandou e Deus não mandou coisa nenhuma. Foi Deus que falou e Deus não falou nada. Foi Deus que me enviou e Deus não enviou ninguém. Uma palavra de Deus. Uma revelação da palavra de Deus. Uma visão. Algo recebido do céu. A mulher sábia edifica a sua casa. E ela edifica com a palavra. Com as coisas que já falei. Ela tem o dever de falar algo de Deus. Eu poderia contar o exemplo lá de casa. Pré-adolescente, adolescente querendo jogar bola. Mamãe dizia: se for, você apanha. Porque eu não estou criando você para ser um jogador de futebol. Deus me disse que vai usar você e os seus irmãos para pregar o evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui. Qual é a visão que nós estamos tendo do futuro?
Deus quer que nós enxerguemos o futuro como Ele. Ele colocou a fé em nós, exatamente para que nós enxerguemos o futuro. Nós nunca vimos Jesus. Nós nunca entramos no céu. Mas a fé, para você sentir o sabor do céu, a beleza do céu, a presença de Jesus. Tem algo grande preparado aí, está chegando. A fé nos capacita a ver coisas que o mundo ignora. A fé nos capacita a falar de coisas que todos duvidam. Elias disse: olhe para o mar. O rapaz foi 7 vezes. Quando voltou, disse: vejo uma nuvem com a mão de um homem, como a mão de um homem. Elias disse: vamos. Ele já tinha dito a Acabe: corre, porque eu escuto o barulho de uma grande chuva. Não tinha nem nuvem no céu. O céu estava azul. Fé. Choremecamácia. Manamas. Glória a Deus. Vem algo grande de Deus aí para nós. E Deus quer que a gente veja e sinta. Ele quer que nós escutemos o barulho da grande chuva com o céu azul sem nuvem. Ele quer que sintamos o cheiro da terra molhada. Quando a terra está seca com poeira, Ele quer que você sinta o cheiro da terra molhada. Ele lhe convida esta noite para você ver um jardim. E quando você chegar lá, vai ver somente a terra seca, a poeira. Mas Ele está dizendo: olha aqui meu jardim. Senhor, só tem terra seca. Não, vejo jardim. O jardim está aqui, olha aí. Veja, contemple. Adore a Deus. A mulher cristã, cheia do Espírito Santo, ela não vive ansiosa, ela não vive roendo as unhas, preocupada com o futuro. Ela sabe que o Deus dela cuida dela. Vela por ela. Ela sabe que o Deus dela é fiel. Deus já investiu muito. Você acha que Ele vai deixar isso agora pelo meio do caminho? Paulo disse: aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar. Ele vai trabalhar nos detalhes. Você crê nessa palavra? Adore a Deus com as suas mãos levantadas esta noite. E escute essa palavra, aleluia. Receba, se fortaleça com esta palavra que é de Deus. Está vindo algo grande de Deus aí para nós, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Deus tem reservado uma coisa grande. Eu creio. Olhe para o futuro e dê gargalhada com Deus. Olhe para o futuro e se alegre. Olhe para o futuro e exulte em Deus, batendo palmas e pulando na presença de Deus, na sua casa, se alegrando no Senhor, porque está chegando, vai acontecer. O Deus do céu está trabalhando. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, mesmo que tudo esteja assim, de forma contrária à sua vontade, mas Deus está trabalhando, Ele está fazendo a grande obra. Eu sei que Deus lhe contrariou. E você disse: Senhor, eu não esperava que fosse assim, meu Deus.
Sabe por que Deus faz assim? Porque Ele confia em ti. Aí Ele quebra, Ele espalha, permite o vento soprar e Ele sabe que você vai ficar firme, dizendo: Senhor, eu creio. O vento está soprando o contrário, mas eu creio. Estão acontecendo coisas que eu não queria, mas eu creio. Isso me choca, me contraria, mas eu creio em ti. Tu és amiga de Deus. Tu és amigo de Deus. Então tu vai esperar. Tu vai buscar o teu Deus. E Ele vai te responder e vai te falar. Adore Jesus, Ele está aqui. O Senhor esta noite quer que tu veja o que vai acontecer. O Espírito Santo traz algo à tua mente de coisas que vão acontecer. Está prestes a acontecer. Quem sabe que para você está demorando, mas para Deus está na hora certa. E vai acontecer. Receba esta palavra. Vem uma coisa grande de Deus aí. Adore a Jesus e creia na palavra. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a crise. Não olhe para as coisas que alguém está falando. E até o diabo também. E até às vezes você mesmo. Olhe para Deus. Deus quer que tu dê gargalhada do futuro. O futuro não é maior do que a tua fé. O futuro não é maior do que a aliança que Deus tem contigo. O futuro não é maior do que a promessa que eu te fiz. O futuro não é maior do que o meu investimento. Não, churemei, comácia. Aleluia. Quem esta noite vai dar uma gargalhada com Deus do futuro? De verdade, vai mesmo? Pode dar gargalhada com Deus. Pode se alegrar. Não é para olhar para o futuro com tristeza, com preocupação, ficar passando a mão na cabeça para lá e para cá dentro do lar, não. Pare. Não pergunte como é que vai ser. Senhor, como é que vai ser? Essa área não é sua, é a de Deus. Vai ser do jeito que eu disse, muito mais, e muito mais, e muito mais. Eu sei que esta palavra era uma resposta de Deus para mulheres e homens que estão aqui esta noite. Jesus está aqui. Ele é o dono desta igreja. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da sua família. E Ele tem um compromisso. Ele empenhou uma palavra. O seu caráter. Se alegre, minha irmã. Se alegre, meu irmão. Dê glória a Deus e fale em línguas. O seu Pai está aqui. Receba o abraço de Jesus hoje e leve a vitória de Deus em nome de Jesus. Xarabacamá, suremei, chocamassa. Glória a Deus. Quem vai dar gargalhada
batalhada com Deus do futuro. O futuro é um gigante, mas hoje nós vamos dizer como Davi: tu vem com a espada, com a lança, com esse temor, com essa... querendo me amedrontar, mas eu vou a ti, ó. Ó quem vai comigo. Olha quem vai comigo. O gigante futuro vai cair. Teus olhos verão. Seja fiel. Sejamos fiéis. Vamos ficar na presença de Deus. Vamos buscar intimidade com Deus. É o que está faltando em mim, em muitos. É intimidade. É conversar cara a cara com Deus todos os dias. Ouvir Deus e falar com Deus.